O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja hoje celebra o Dia do Padre, porque recorda um homem muito especial, muito humilde, nascido na França, na época de guerra, numa época bem delicada, João Maria Batista Vianney. Ele, uma vez sacerdote, chegou à ordenação depois de muita dificuldade. Ele não tinha, digamos assim,
a desenvoltura não era tão, digamos assim, intelectual para a época. Na época era muito comum que os padres fossem muito intelectuais, ele era um pouco menos. E quando foi apresentado ao bispo para ser ordenado, o reitor disse assim: ele não é muito inteligente assim não, mas ele é piedoso. Pode ordenar ele padre, coloca ele na paróquia, a menor paróquia que tiver. Lê do engano. João Vianney foi ordenado e foi enviado para uma pequena cidade chamada Ars, no interior da França. A cidade deveria ter os seus 300 habitantes, não mais do que isso. A caminho da cidade, era uma cidade tão pequena que nem tinha estrada. Para chegar lá tinha que passar pelos atalhos, a gente fala aqui em Goiás, o trilheiro, né? No meio do mato tem um trilheiro, segue a trilha aqui assim. E ele se perdeu, achou um moleque que estava lá brincando lá com as ovelhas, e ele perguntou assim ao menino: menino, você sabe onde é que fica Ars? O menino falou: sei, seu padre. É ali, ó, aquela direção ali, ó. E ele falou assim: hoje você me ensina o caminho de Ars, amanhã eu te ensino o caminho do céu. E de fato esse menino depois virou santo. Chegando na cidade de Ars, este sacerdote revolucionou tudo. Primeiro porque ele via que o povo não via muito na igreja. Tinha só aquelas 3 beatas, que ia lá de vez em quando. A igreja era muito fria. Do lado da igreja tinha lá um salão de dança. No salão de dança do Forró-Bodó, sempre tinha gente dançando. Na igreja, não. Então ele começa seu ministério sacerdotal através da adoração. Ele sozinho fazia adoração, rezava a missa todo dia. Era, como eu falei, não era intelectual, mas era profundo no que falava. E passou a dedicar horas e horas no confessionário, dizendo para o povo: vinde, a cidade de Ars precisa de mudança. E as pessoas foram descobrindo na simplicidade, na humildade desse homem, Padre João Maria, o seu grande amor por Jesus. Ele dizia que o padre é o amor do coração de Jesus. E as pessoas iam para se confessar. Quando se ajoelhava para confessar, o padre era capaz de falar toda a vida daquela pessoa. E levantavam dali transformados. Em pouquíssimo tempo, a pequena cidade de Ars não podia conter a quantidade de pessoas que vinham de toda a França buscando se confessar com aquele padre. Reis, inclusive pessoas da nobreza, pessoas da classe intelectual, os aristocratas da Europa, de outros países, vinham para se confessar com esse padre, que passava horas e horas a fio no confessionário. Dormia poucas horas por noite, fazia jejum, era extremamente humilde. Era tão humilde que o diabo tinha raiva dele que não conseguia pegá-lo. Durante a noite, ele combatia o demônio com muita ironia. Conta-se que ele estava rezando o breviário, naquela época se rezava com a lamparina. Você sabe o que é lamparina? Sabe o que é lamparina? O que é uma lamparina? Vamos ver se você sabe. Sim. Mas é uma lanterna de antigamente, né? É uma latinha, como é que é? Uma canela? Ela sabe, porque hoje em dia... mas é isso mesmo. Ah, você estudou, tá certo. É verdade, tá certo. Muito bem, parabéns. Então ele ia rezar à noite com a lamparina acesa, colocava o azeite lá e estava lá rezando. Conta-se que o diabo vinha para atrapalhar a oração, o diabo vinha e soprava a lamparina. Quase que ela caiu da cadeira ali. Assustou também? E aí, só que ele era um homem tão cheio de Deus, que ele não preocupava muito com essas coisas do capeta, não. Quando a gente está com Deus, estamos na presença de Deus, não precisamos ter medo de nada.
O diabo não pode, quando a gente está com Deus, o diabo não pode nada. Macumba, feitiço, maldição, nada pega quando você está com Deus. E João Vianney dava risada do capeta que ficava atrapalhando ele rezar. E ele foi acendeu de novo a lamparina. Continuou rezando. E o diabo acendeu de novo. Uma outra coisa importante, não perder a paciência, não ficar de bico, de tromba. Porque às vezes o diabo tenta você para você perder a paz. E ele, na hora da oração, melhora esse som que está dando. Cadê o Vinícius? Está dando microfonia. E aí ele acendia de novo. E o diabo. Aí pelas tantas falou assim: quer saber? Em nome de Jesus, segura a lamparina. Colocou a lamparina na mão do capeta. Ele falou: agora você vai segurar a lamparina e vai ajudar a rezar. E o capeta teve que obedecer. E ficava lá segurando a lamparina e ele rezando e dando risada dentro dele, né? Assim, viu? Querendo me atrapalhar, agora você vai ter que me ajudar a rezar. O capeta não reza, mas tem que obedecer o sacerdote. Grande obediência. São João Vianney é o padroeiro dos padres. O Papa Bento XVI, saudosa memória, declarou João Vianney padroeiro de era padroeiro só dos párocos, mas agora, depois da declaração de Papa Bento XVI, ele é o padroeiro de todos os padres. E até hoje, lá na cidade de Ars, tem um relicário com o coração de João Vianney, que está intacto. Quando fizeram a exumação do corpo, o coração dele estava intacto, porque era um coração totalmente dedicado a Deus. Por isso, no dia 4 de agosto, dia de São João Vianney, a igreja reza por todos os padres, pedindo que os padres também tenham essas mesmas qualidades de São João Maria Vianney. Por isso que hoje é o dia de você rezar pelo padre que te batizou. Você sabe, você lembra o padre que te batizou? Você consegue lembrar? Você sabe qual é o padre que te batizou? É importante você saber isso. Lembra, não? Escodoveu. Qual o padre batizou o senhor? Lembra, não? Lembra, não, né? Era um padre, né? Foi esses dias, ué, que batizou o senhor? Você lembra qual padre batizou? Você lembra? Não? Hã? Padre Armando. Pelo menos você lembra, né, Baianinha? Graças a Deus, né? Lembra qual padre batizou? Frei Edmundo. E a senhora? Ah, foi esses dias. 38? 1938? Foi esses dias para trás. Ah, eu estava caçando quem é que é fruto do Padre Davi. Quem aqui foi batizado pelo Padre Davi aqui? Deixa eu ver. 3. Tem mais gente que foi batizado pelo Padre Davi aqui em Rialma, tem não? Nós às vezes não lembramos o nome do Padre, mas o que ele nos deu nos acompanha até a morte. O sacramento que ele ministrou nos acompanha até a morte. Então, mesmo se você não lembra do Padre que te batizou, rezar por ele. Rezar pelo Padre que ouviu a sua primeira confissão. Você lembra qual foi o Padre que ouviu a sua primeira confissão? A primeira vez que você confessou. Lembra qual foi o Padre? Padre Edmundo. Tá bom. A memória tá boa, hein? Foi esses dias também, né? Foi esses dias. O padre que te deu a primeira Eucaristia, você lembra? O padre que pela primeira vez colocou a hóstia na sua boca, lembra? Eu não lembro, padre, mas até hoje você tem acesso à Eucaristia, porque um padre te ajudou. O padre que te deu o conselho na hora que você precisava. O padre que casou você. O padre que te sepultou. Ah, não, vocês não morreram ainda não. Mas o dia que morrer, o padre que vai dar a bênção no seu caixão. O padre que vai depois rezar a missa de 7º dia. Hoje é dia de lembrar dos padres e pedir por eles. Tem padres que estão bem, tem padres que estão... O padre também adoece. O padre também passa por dificuldade.
Padre também passa por crise. Padre também precisa da nossa ajuda, tantas vezes. Hoje é dia de rezar pelos padres, pedir ao Senhor que renove neles esse zelo, esse amor, essa capacidade de continuar servindo a Deus. Peço sim que vocês rezem por mim também. E hoje, durante esse dia, rezava, como é a intenção hoje, rezar pelas famílias, rezava pela nossa família Coração Fiel. E Deus deu essa liturgia tão poderosa para nós. A primeira leitura fala do povo de Deus que cometeu um pecado grave. O povo de Deus recebeu do céu o maná. O maná era o seguinte: o povo estava passando fome, estava com saudade lá das cebolas antigas, e Deus fazia, durante a noite, chover o maná. O maná parece a hóstia. Parece a hóstia. Até tem uma comprovação bíblica de que o coentro é a criatura de Deus. Está aqui escrito aqui na Bíblia que o maná era parecido com semente de coentro. Quem não gosta de coentro, lascou agora, porque está na Bíblia. Foi Deus. O Edivaldo da nossa comunidade não gosta de coentro. Falou assim: padre, por que Deus criou o coentro? Está na Bíblia. Olha, está na Bíblia. Deus criou o coentro. Eu gosto de coentro. Bom, o maná caía de madrugada. E o povo que recebia a comida vinda do céu, ainda assim cometeu esse pecado. Qual é o pecado que o povo cometeu? O pecado da murmuração. Esse é um pecado sério, grave, especialmente com relação a Deus, com relação às coisas de Deus. É a pessoa que reclama sempre. Você conhece alguém que reclama muito aí? Quem aqui conhece alguém que reclama muito? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem conhece alguém que reclama muito? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, tá bom. Quem não levantou a mão é porque você que reclama. Eu já sei. É você que reclama. Se está calor, reclama. Se faz frio, reclama. Se chove, reclama. Se está seco, reclama. Pede o trabalho. Pede a Deus um trabalho. O dia que ganha o serviço, começa a trabalhar, reclama. Aí depois, quando sai do trabalho, reclama porque está sem trabalho. Se está trabalhando, reclama porque trabalha demais. Se está sem trabalhar, reclama porque está sem trabalhar. Só não reclama porque quando tem dinheiro, né? Aliás, reclama também. Tem dinheiro, mas é pouco, queria ter mais. A reclamação, a murmuração é algo que ofende a Deus e atrasa a vida. Uma pessoa que fica murmurando, fica reclamando, uma pessoa que nunca está satisfeita com o que recebeu, com o que tem, ela tem a vida atrasada. Então hoje nós podemos pedir a Deus que nos livre desse atraso de vida, que é a murmuração. Rezou tantos anos pedindo a Deus um bom casamento. Casou, agora reclama do casamento. Queria tanto casar, está aí a sua esposa aí. Depois de um tempo começa a reclamar, porque a mulher, porque ela fala demais. Mas vocês não sabem? A Organização Mundial da Saúde já declarou que a mulher fala 3.743 palavras por dia. Uma mulher normal. 3.000, Aí a mulher passa o dia, ela fala, já falou só 1.000. Quando você chega em casa, ainda falta 2.000 e tanto para falar. E o homem só fala 170. Com algumas exceções, né? Aí a mulher falou só 1.000. Chega em casa, ela quer falar as 2.000. O homem já falou 170 já. Aí a mulher pensa, porque... Bom. Você não fala nada? Falar o quê? E aí a mulher apela, mas você não fala nada, você é calado demais. Ainda está faltando 700 palavras para ela. Antes de dormir, nós vamos ter mais 300 para falar. Aí reclama da mulher. Mas é a pessoa que colocou ao seu lado. Entender, aceitar as diferenças. Essas diferenças, elas são saudáveis. Ainda bem, né? A pessoa, se os dois fossem calados, ia ser um velório na casa. Ou então, se os dois falassem demais, Deus o livre, é para ser feira o tempo todo. Tem que ter um equilíbrio o outro. Um equilíbrio o outro, é assim. Né? Ele, antes de casar, ele era bonito, aquele corpo esbelto, né? Aquela barriga de tanquinho. Depois de um tempo de casado, a barriga virou um tanque de guerra. Não reclamar, não murmurar. A murmuração, ela atrasa a vida da pessoa. Presta atenção nessa frase.
A murmuração atrasa a tua vida. Diz para quem está do seu lado: a murmuração atrasa a tua vida. Então para de murmurar, para de reclamar. Para de reclamar. A melhor maneira para a gente não reclamar, não murmurar, é louvar a Deus pelo que nós temos. Uma pessoa que reclama de dor de cabeça, deveria agradecer porque tem cabeça. Uma pessoa que reclama que está com caganeira, deveria reclamar porque teve comida para pôr no bucho. Só não tem caganeira quem não come nada. Uma pessoa que reclama de dor na perna, deveria agradecer porque tem perna. Veja, se a gente olhar por esse lado, temos mais motivo para agradecer do que para reclamar. Para reclamar. Uma pessoa que reclama porque a vida está ruim, deveria agradecer porque está vivo. Vai lá no cemitério ver se tem reclamação. No cemitério não tem reclamação, está todo mundo morto. A melhor maneira de vencer a tentação da murmuração é exercer o ministério do louvor, da gratidão. E aí encontramos aqui no Evangelho essa cena. Jesus está pregando e uma grande multidão está à sua frente. Todos sedentos por ouvir a palavra de Jesus. Quando ele pregava, a pregação de Jesus envolvia os corações. E diz o texto que enquanto ele pregava, os doentes eram curados. E aí, então todo mundo queria ficar mais e mais perto dele, mais e mais perto dele. Foi chegando mais ou menos umas 7 horas da noite. O sol estava se pondo naquela região do mundo. Os discípulos se aproximaram do Senhor e disseram assim: Senhor, está ficando de noite, manda o povo embora. Certamente os discípulos estavam querendo descansar também. Certamente eles estavam já cansados, o dia inteiro com Jesus. Né? Manda o povo embora, Senhor, para eles comprar comida, para eles jantar, para dormir, porque está todo mundo aqui na frente. Todo mundo que eu falo é muita gente. O texto aqui diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isto é, pelo menos uns 15.000 pessoas. Porque sempre tem mais mulher do que homem, né? Vamos fazer o teste aqui? Levanta a mão os homens. Os homens. Vamos. Para baixar. Mulher, levanta a mão, mulher. Aí, estou falando? Falei. O texto fala aqui que era 5.000 homens. Vou ler o último versículo. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se for pegar na proporção que está aqui, devia ter umas 15.000 pessoas. Tem sempre mais mulher do que homem no mundo. Sempre mais mulher do que homem. Imagine, 15.000 pessoas ali. E os discípulos falam: manda eles embora para ter que comer. E tal. Nosso Senhor falou assim: não, vocês mesmos. Dá comida para eles. E os discípulos: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pão, 2 peixinhos, para 15.000 pessoas, ainda mais porque no meio da multidão tem sempre alguém esfomeado. Tem sempre um esgulepado. Tem gente aqui que está olhando para mim aqui, que se você estivesse lá, você sozinho comia 5 pães e 2 peixes. De tão guloso que você é, que eu sei. E os discípulos falaram: só tem 5 pães e 2 peixes, Senhor. Jesus falou assim: traz aqui, me entrega os 5 pães e os 2 peixes. E diz o texto que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu, deu a bênção e falou assim: pede o povo para sentar. O povo sentou, para ficar mais acomodado, uma estratégia de alimentação. Ele falou assim: agora pode servir. Os discípulos tiveram que fazer isso, a obediência da fé. Sabiam que ali só tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: pode dar, reparte com eles. E diz o texto que todo mundo comeu e ficou satisfeito, porque tem diferença em comer e ficar satisfeito, viu? O texto diz: todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Está escrito aqui. Esse é o milagre da multiplicação.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Mas não era só 5 pães e 2 peixes? O que aconteceu? Vou explicar para você agora o sentido do milagre. Antes de qualquer coisa, foi milagre sim. Essa conversa fiada aí, que cada um deu um pouquinho, deu para todo mundo, não. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eu fico imaginando os gulosos no meio de 15 mil pessoas, devia ter uns 3 mil que é guloso. Então ele não comeu só um pãozinho, não. O texto diz, vou pegar o versículo e repetir para você aqui, ó. Versículo 20 do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Todos comerão e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Versículo 20. Todos comeram. Então houve sim uma multiplicação. Mas atenção, para a multiplicação acontecer, foi preciso que alguém oferecesse 5 pães e 2 peixes. Aí você vai falar assim, padre, mas é tão pouco. Esse pouco, na mão de Deus, se multiplica. Esse pouco colocado à disposição de Jesus se multiplica. A mesma coisa precisa passar pela nossa cabeça quando estamos perto das coisas de Deus. O pouco que você oferece, dado de coração para Deus, se multiplica. Acabei de falar agora no começo da missa. Nós aqui, a comunidade, quanta missão, quanto trabalho temos e somos poucos. Fazer um apelo para os homens aqui, vocês homens que levantaram a mão agorinha. Metade de vocês aí poderiam procurar o Jefferson depois da missa, falar assim, Jefferson, eu também quero servir igual ali, ó, o seu Vicente, Jerônimo e o Francisco. Eles não são padre, veste batina, e não é saia não. Padre não veste saia. É batina. Coisa feia falar que padre veste saia. Oxe. Não é a saia do padre. Padre não veste saia, não. Batina. Tá, os 3 aqui, ó. Bonito aqui, ó. Levanta os 3, vocês são bonitos. São tão lindos aí, ó. Olha o São Vicente, tão bonito aí, ó. Futuro brilhante, a cabeça dele está caindo no cabelo. Olha o Jerônimo aí também, aí, ó. Bonito é os pés deles aí, ó. Olha o Francisco aqui, ó. Tem até barba aí, ó. Barba. Pode sentar, obrigado. Vocês, os homens, poderiam, metade de vocês, olha, eu quero ajudar. Ah, mas é porque eu não posso fazer nada, minha vida é muito corrida. Uma vez por mês, 2 vezes por mês servir. É como 5 pães e 2 peixes. Oferece para Deus, Deus vai multiplicar. Há quanto tempo você é acólito, São Vicente? Desde 2011. Tem uns 3, segunda-feira. Fomos os primeiros, né? A Vilma, quando chegou aqui, começou a ajudar nós aqui como ministra, nem era avó. Agora a Vilma já é avó. Ela passou a tinta no cabelo para disfarçar, mas é avó. Babona ainda, que eu vi na netinha dela, está babando na neta. A Eliane, então, o cabelo ficou branco e está até com o olho. Tá bom, né? O olho agora, né? Está recuperando. Vocês, homens, poderiam se oferecer para ajudar. Vocês, casados, por que não oferecer o casamento de vocês para servir a Deus? Viver o matrimônio na perspectiva do Evangelho. Ah, mas nós somos velhos. Mas dá aí 5 pães e 2 peixes. Ofereça os 5 pães e Deus vai multiplicar. Vocês que são solteiros, procura aqui o Vinícius. Procura algum dos missionários. Olha, eu queria fazer experiência. Eu quero oferecer 1 ano na comunidade como missionário. 1 ano. Faz experiência, vem para cá. Tem lugar para você. Ah, mas eu sou viúva. Serve. As viúvas, então, nosso Senhor tem um grande carinho pelas viúvas. Lembre-se no Evangelho que a única pessoa no Evangelho que recebeu o milagre sem pedir foi a viúva. Toda vez que a pessoa vem conversar comigo, fala, reza, reza, reza. A viúva, nem até sem rezar, ela ganha milagre.
Então, quando a mulher fica viúva, eu passo a mão na cabeça da viúva, assim, isso aqui, se ela perseverar, sem pedir, ela recebe milagre. Aqui tem um monte de viúvas. Levanta umas viúvas aqui, deixa eu ver. Quantas viúvas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais, é que está com vergonha. Ah, padre, é que eu sou viúva de marido vivo. É outra coisa. É que eu venho, mas o marido não vem. Ofereça um pouquinho da sua vida. Deus vai multiplicar. Vai multiplicar. Então, hoje eu estou fazendo um apelo a você, para que você não venha participar das coisas da igreja apenas como alguém que participa passivamente. Não. Lembre-se desse texto. Com 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi saciada. Talvez as coisas na sua vida estão assim, porque você é muito tacanho, você não oferece para Deus. Ofereça para Deus e você vai ver que vai multiplicar tudo. Eu não estou falando de dinheiro. Quantos aqui de vocês são amigos fiéis e experimentam esse milagre? Na questão financeira, ajuda com pouquinho e aquele pouquinho se multiplica. Porque Deus é fiel nisso aqui. Quantas vezes eu passei por isso, gente? Às vezes eu tenho ali 3, 4, 5 camisas, eu entrego camisa. Na outra semana eu ganho mais 2. Quanto mais generoso você for, mais você receberá de Deus. Deus paga muito bem. Deus paga muito bem. Esse mês eu vou completar 24 anos de padre. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse experimentar as coisas na vida que eu experimentei até hoje como padre. Quando eu fui para o seminário, a minha cabeça, eu falava para mim mesmo, eu quero ser um padre lá da roça, de uma cidade, de uma rua só, com a placa, bem-vindo, do outro lado, volte sempre. Pensei nisso, uma cidade de primeira, que quando você engata a segunda já acabou a cidade. Sonhei isso, porque naquela época tinha 40 seminaristas. Então todos, eu falava assim, quando eles ficarem padres, eles vão para as cidades maiores, para as paróquias maiores, vai sobrar as paróquias pequenas, igual a paróquia de São João Maria Vianney, e eu, na minha cabeça, falei assim, não, eu quero ir para a paróquia pequenininha. Inclusive, eu sonhava ir para um povoado, perto de Uruaçu, o povoado chama-se Funil, olha o nome da cidade, é um funil. Agora o funil está até chique, tem até um restaurante lá. Na época nem isso não tinha. Eu passava no funil e falava assim, um dia eu vou ser padre no funil. Aí imaginava eu levantando de manhã, tocando o sino para o pessoal na igreja, blém, 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 blém. Aí vinham as pessoas, a igreja lotada, 5 pessoas. Missa de terça-feira, está todo mundo, os maridos estão cortando cana, os meninos estão na escola, as mulheres, depois de fazer o queijo, vai lá. Na minha cabeça, imaginei isso, fui preparado para isso. Quando eu fiquei padre, Deus me deu uma paróquia maior, a maior paróquia da diocese, que é a Rádio Coração Fiel. Quando estava no sinal físico, a gente mensurou, ela chega a falar para 500 mil de ouvintes, por causa do raio de alcance da rádio, que alcança 14 cidades aqui ao redor, somando a população, daria 500 mil, 500 mil pessoas. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Eu não fui para uma paróquia, fui para uma super paróquia. Na super paróquia. Mas o que eu ofereci para Deus? Eu ofereci meus 5 pães, meus 2 peixes. Não, eu vou seguir o Senhor. Vou fazer o que eu posso. Sonhava uma coisa, Deus pediu. Eu sonhava tanto ir para Brasília, queria estudar em Brasília, porque todos os padres da diocese estudavam em Brasília, e pensava, Brasília, capital, Brasília. Quando chegou a minha vez, o bispo, você vai para Anápolis. Primeira turma que foi para Anápolis, eu fui. Foi muito bom. Nossa, coisa boa fazer o que Deus pede. Fui para Anápolis, foi um período tão gostoso, tão bonito. Como eu gostei de morar em Anápolis 6 meses. Eu estava bem, estava muito bem lá no seminário, muito animado, pensando que ia dar tudo certo. O bispo falou assim, agora você vai para Roma. Lascou o Goiás, nem para Roma. Me mandou para Roma. Nunca tinha andado de avião. Perguntei ao bispo, o senhor vai me levar? Eu não. Mas eu nunca andei de avião. O bispo falou, a coisa mais fácil do mundo. O que os outros fizessem, você faz também.
Veio de avião. Lembro até hoje. Sentei na poltrona, olhei do lado, tinha um sujeito, antiga, nem existe mais essa companhia aérea, já, ela faliu, morreu. Entrei lá, está um sujeito todo engravatado. Isso deve ser esses empresários aí, ia para o Rio de Janeiro, porque eu saí de Goiânia para Rio de Janeiro, do Rio para Roma. E ele sentado, com um terno, assim, todo... E eu lembrei do bispo. O que os outros fizerem, você faz também. Aí eu... Aí, naquela época, passava lá o cobrador, a aeromoça, né? Estou acostumado com ônibus, né? Pensei, qual o cobrador? Chamei o cobrador, mas não é cobrador, era aeromoça. Cobrador. Quando ele chegou, ele entregou um jornal para o moço. Eu pensei que era pago, não era de graça. Eu falei, de graça eu também quero, me dá um jornalzinho desse aqui também. Tum. Aí eu abri o jornal. O moço do meu lado cruzou as pernas, estava lendo o jornal, né? Coisa mais normal do mundo para ele viajar. Eu lembrei do bispo. O que os outros fizerem, você faz também. Aí eu, tá bom. Peguei, abri o jornal, estou lá. De repente o moço me cutucou e falou assim, rapaz, está de cabeça para baixo o jornal. Eu estava mais preocupado em imitar ele do que ler o tal do jornal. E falei, esse avião vai subir, esse negócio vai... Meu Deus do céu! Deu os seus 5 pães, 2 peixes. Deus multiplicou. Como Deus multiplicou? Como Deus multiplicou? Como Deus é fiel? Eu sou testemunha viva de que Deus é fiel. Então, hoje estou fazendo um apelo a você, que conhece a nossa comunidade. Você que tem vindo aqui, no quintal do meu Senhor, nossa comunidade tem lugar para você, como fiel oblato, como amigo fiel, como missionário. Comunidade de vida, comunidade de aliança. Está aqui o Jefferson, aqui. O Jefferson trabalhou o dia inteiro, ele é funcionário, lá na Chesp. Ele é consagrado. Vem aqui, Jefferson. Firma aí, eu vou ficar quietinho aqui. Firma aí. Ele está... Vem aqui. Tá bom, eu estou bonito na televisão. Só para você ficar bonito também aqui. Quantos anos de missionário? Tenho 16 anos de missionário. Vou fazer 10 anos de consagrado agora. Vem aqui, Eliane, vem aqui. Fosse para casar com ele, não, você casava? Quantos anos de casado? 35 anos de casados. 25? 35. 35? 35. Isso tudo? Com certeza. Quantos filhos? 2 filhas e uma neta. Um genro e outro que vai ser genro agora, né? Vale a pena ser de Deus como casal? Sim, vale a pena ser de Deus, né? Com certeza. A gente está... Você falou quantos anos? 16? Eu acho que é mais tempo na comunidade, né? Mas como missionário, uns 16 anos, 10 anos como consagrados e vale a pena, né? Como o padre diz, né? Tem os seus sofrimentos, mas vale a pena. Vale a pena ser de Deus, ser consagrado. Nós somos do Ela Aliança, como o padre disse, mas o nosso chamado alcança muito além daquilo que a gente imagina, né? Alcança a nossa casa, a nossa família, e a gente é testemunha disso. Qual foi a missão mais desafiadora que vocês fizeram como missionário? Eita, quer falar, amor? Gente, conta. Ele sentou. Foi no Japão. A gente foi no Japão em 2019. Como ele falou, a gente nunca tinha feito uma viagem internacional. E a Eliane tem um problema sério de espaço, né? Ela tem aquela... lugar fechado. Claustrofobia. Então, a gente fez essa missão lá no Japão. Quando a gente entrou no avião, aquele avião grande, enorme, mas lá dentro desse tamanhozinho assim, né? E achei que ela ia passar mal, né? E outra também. Igual o padre falou. Vai com quem? A gente foi sozinho também. sem falar outra língua nenhuma. Chegamos lá em Paris. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia qual o portão. Então a gente ficou conversando igual mudo, né? Onde fica isso? Então as pessoas foram conversando, falando, até que uma pessoa indicou para a gente onde a gente falava Japão, 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 Japão. E ele apontou para a gente o portão, né? Então foi assim, tinha mudado o portão. Então foi um desafio muito grande, isso só na viagem, né?
Porque quando chegou lá foi outro desafio, né, padre? Foi. Quando chegamos lá no Japão, falaram para a gente ficar 5 dias sem fazer nada para acostumar com o fuso horário. Aí dava 7 horas da manhã, a gente acordava. Dava 11h30, a gente queria dormir. Falei, não sei por que a gente está fazendo 5 dias de fuso horário aqui. Aí a gente ia na missa todo dia cedo, 7 horas da manhã, quando era 11h30 da noite. Ou seja, era 7h30 da manhã lá e aqui era 7h30 da noite, né, padre? Né? Da noite. Então, a gente não teve esse problema com o fuso horário. Pensa, gente, um frio, que a gente vestia umas 3 blusas, roupa térmica e ainda tremia. Meus dedos ficavam bem assim, dentro de uma bota térmica que a gente chegando lá, eles arrumam as roupas para a gente, né, quando a gente vai em missão. Nós somos com a roupa nossa daqui do Brasil, no tempo frio lá, ó, morre de frio. Estava caindo gelo e tudo mais, né, lá. Então, o trem não estava fácil, não. Mas foi um desafio muito grande que trouxe uma maturidade também para nós, né? Lidar com aquele lugar diferente, ouvindo aquele povo falando enrolado, mas a gente cresceu muito, né, padre, com a missão. E o que é bonito, né? Pensar, né, que como casal, são casados, com filhos, trabalho, né? O Jefferson foi suas férias, usou as férias para servir a Deus, pregaram para os casais, fizeram lá, ficamos na mesma casa e teve uma noite que foi uma experiência muito bonita, que estava temperatura negativa e no meu quarto o aparelho de aquecimento queimou, acabou, né, o negócio lá. E eu não consegui dormir e eu fiquei ali assim, passando um pouco, de madrugada, eu não ia acordá-los, eles estavam no outro quarto, eu não ia acordá-los para atrapalhá-los, né? Mas aí eu comecei a ver que durante a noite tinha alguém que roncava muito. Bom, bom, bom. E eu pensei assim, meu Senhor, meu Deus, coitada, a Eliane é uma santa, ela vai para o céu, mas um ronco tão alto. E eu pensei assim, louvado seja Deus que eu sou padre. Imagina se eu tivesse casado e fosse eu, sei lá, se eu for roncasse também assim. No café da manhã, eles prepararam o café, fomos tomar café, e eu falei, Jefferson, meu filho, você não tem dó da sua esposa? Roncando dessa altura? E ele falou assim, padre, não sou eu não, é ela. Que maldade, padre. Não, e eu falei para ele, o senhor passou frio, o senhor podia ter falado, porque a gente ia para o quarto do senhor, que nós dois aquecemos um ao outro, né? E ele teve até febre, porque passou frio durante a noite. Mas também com aquele ronco daquele tamanho, que eu ia sair do quarto. Pode ser. Contando essa coisa assim, para ver que a vida entregue para Deus é uma vida alegre, não é triste. Não pense você... uma história bonita, né? Servir a Deus não é triste. Então não tenha medo de oferecer sua vida para Deus. Feche os seus olhos um instante, deixa eu rezar por você. Querido Deus e Pai, eu te dou graças por este dia em que o Senhor nos trouxe aqui, no quintal que é dedicado a Ti, o quintal do meu Senhor. Quero pedir, Senhor, por estes Teus filhos e filhas, por esta família, que é a família Coração Fiel. Quero pedir uma bênção especial sobre cada família, cada casa, o esposo, esposa, filhos, netos. Abençoa, Senhor, os empreendimentos da família, os trabalhos. Derrama, Senhor, a bênção da saúde sobre as famílias. Mas derrama nesta noite, querido Deus e Pai, o Espírito Santo, que faz o coração ser generoso. Quero pedir que o Senhor toque o coração destes filhos e filhas para que se ofereçam a Ti, assim como no Evangelho foram encontrados 5 pães e 2 peixes, que cada um possa, Senhor, ser generoso em oferecer a Ti, talvez a missão como comunidade de vida,
talvez como comunidade de aliança, talvez como fiel oblato, talvez como amigo fiel, talvez aqui como acólito, servindo nas missas, servindo nas missões, ajudando na mesa da fartura, ajudando na rádio. Senhor, toca o coração do teu povo, desta família que o Senhor reuniu aqui, para que sejam hoje embalados no teu sagrado coração e encontrem o desejo, a vontade de fazer parte da obra do Evangelho. Peço, Senhor, de modo especial por aqueles que estão doentes, para que recebam do céu a graça do Espírito que cura, o Espírito Santo que resgata, que restaura, que renova. Peço, Senhor, por aqueles que estão tristes, que a mensagem de hoje seja capaz de transformar a tristeza em alegria. Peço, Senhor, por aqueles que têm tido dificuldade e por isso murmuram muito, como ouvimos no texto sagrado. Pai Santo, Pai querido, toca os lábios de cada filho, cada filha, para que a partir de hoje essa boca seja capaz de falar bênçãos, seja uma boca aberta para abençoar e não para reclamar. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão em casa e que acompanham essa transmissão, essa gravação, para que compreendam como é bom fazer parte dos teus discípulos, Senhor. E assim somos uma linda família que ao redor do altar, guiados pelo teu sagrado coração, encontramos um sentido para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos.